La Crucifixión de Cristo, de Maestro Kaufmann, é uma obra que encapsula um dos momentos mais significativos da tradição cristã, a crucificação de Jesus Cristo. Esta obra segue uma iconografia clássica, com elementos que apontam para significados teológicos e espirituais profundos, além de uma composição visual que guia o olhar do espectador através de diversas cenas e figuras. Aqui está uma análise dos elementos presentes na obra e o sentido direcional de cada um. 1. Figura central de Cristo crucificado. A figura de Cristo é naturalmente o elemento central da composição. Ele está representado pregado à cruz, em uma pose que simboliza tanto o sofrimento físico quanto o sacrifício espiritual. Sua cabeça está levemente inclinada para baixo, em um sinal de aceitação de seu destino e submissão à vontade divina. Direção. O corpo de Cristo está centralizado na composição, com os braços abertos, formando uma cruz que divide visualmente a obra. O gesto de seus braços estendidos simboliza sua entrega completa e a reconciliação entre Deus e a humanidade. 2. A postura dos braços e a cabeça de Cristo. Os braços de Jesus estão estendidos horizontalmente, um símbolo da crucificação, mas também da sua abrangência universal, um gesto de acolhimento que se estende a todos. Sua cabeça inclinada para frente mostra sua rendição à morte, mas com um toque de serenidade, como se Cristo estivesse em paz, mesmo em meio à agonia. Direção. O olhar e a inclinação da cabeça de Cristo direcionam a atenção do espectador para baixo, talvez em direção à sua mãe Maria e aos fiéis abaixo, ou até simbolicamente à terra, mostrando sua conexão com a humanidade. 3. A Virgem Maria e São João Evangelista. À esquerda de Cristo, à direita do espectador, encontramos a Virgem Maria, geralmente representada de pé, com uma expressão de dor contida. Ao seu lado, São João Evangelista está com uma expressão triste, olhando para Cristo com pesar. Essas duas figuras representam o grupo de seguidores mais próximos de Jesus, que assistiram à sua morte. Direção. Maria e João são retratados olhando para Cristo, com suas posturas direcionadas levemente para a figura central. Isso cria um triângulo visual que conecta as figuras, simbolizando o laço espiritual entre eles e Cristo. 4. As mulheres piedosas. Na parte inferior esquerda da composição, à direita de Cristo, geralmente estão as mulheres piedosas que acompanhavam Jesus, como Maria Madalena. Elas podem estar ajoelhadas ou em uma posição de desespero, expressando sua dor de forma mais explícita. Maria Madalena, em particular, muitas vezes aparece ajoelhada ao pé da cruz, segurando ou tocando o pé de Cristo como um gesto de devoção e arrependimento. As mulheres olham para cima, em direção a Cristo na cruz, com seus gestos e corpos curvados, o que direciona o olhar do espectador de volta para a figura central. Este movimento circular entre as figuras laterais e Cristo ajuda a reforçar a centralidade do sacrifício na narrativa da crucificação. 5. Os soldados romanos. Do lado direito da obra, à esquerda de Cristo, estão representados os soldados romanos. Um deles pode ser identificado como o centurião Longinos, que, segundo a tradição, perfurou o lado de Jesus com uma lança. Outro soldado pode estar segurando uma esponja embebida em vinagre, um dos últimos gestos cruéis infligidos a Cristo. Estes soldados, com suas armaduras e semblantes rígidos, contrastam com as figuras piedosas. Direção. Os soldados, especialmente Longinos, podem estar voltados para Cristo, mas suas posturas são mais rígidas e profissionais, cumprindo suas funções militares. O céu e o cenário. O fundo da obra geralmente retrata um céu dramático, com nuvens escuras ou rasgadas, simbolizando a agonia cósmica do momento da morte de Cristo. As trevas que cobrem a cena são um sinal do evento sobrenatural que está ocorrendo, a morte do Filho de Deus. Direção. As nuvens e as trevas se movem em direção ao centro, criando uma convergência visual que reforça o foco em Cristo na cruz. Essa escuridão, que se fecha sobre o horizonte, simboliza tanto a gravidade do momento quanto a iminente redenção. 7. O ladrão bom e o ladrão mau. Em algumas representações da crucificação, ao lado de Cristo estão os dois ladrões crucificados com ele. O bom ladrão, à direita de Cristo, reconhece sua divindade e pede perdão, enquanto o mau ladrão, à esquerda de Cristo, permanece desafiador. As diferentes expressões faciais e posturas desses dois personagens contrastam suas atitudes diante do sacrifício de Cristo. Direção. O bom ladrão pode estar ligeiramente inclinado em direção a Cristo, enquanto o mau ladrão se afasta ou está voltado para baixo, enfatizando suas reações divergentes.
Essa dinâmica simbólica reflete as escolhas humanas diante da salvação. 8. A lança e a esponja. Outro detalhe frequentemente presente é o soldado romano que perfura o lado de Cristo com uma lança, o centurião Longinus, e o outro que oferece a esponja embebida em vinagre. Esses gestos, que podem parecer pequenos, são símbolos importantes da agonia e da humilhação que Cristo suportou. Direção. A lança é apontada para o lado de Cristo, marcando um movimento ascendente que conecta o chão com o corpo de Cristo, enfatizando a ferida aberta e o fluxo de sangue e água, que tem significados sacramentais. A obra La Crucifixión de Cristo, de Maestro Kaufmann, é estruturada de forma a centralizar a figura de Cristo como o ponto focal, em torno do qual todas as outras figuras orbitam visualmente. O movimento das figuras em direção a Cristo, desde Maria e João até os soldados romanos, e os gestos direcionais das cenas laterais criam um fluxo visual que reforça o sacrifício e a redenção. Cada elemento, seja simbólico ou narrativo, aponta para o significado teológico do evento, a morte de Cristo como a chave para a salvação da humanidade.